Oi, pessoal! Se inscrevam no canal. Tudo bem com vocês? Hoje estou animada. Hoje estou animada. Hoje estou animada. Eu tô bem boa, gente. Não, nem acredito que estou melhorando. Obrigado, Senhor. Já não tenho mais. O olho já não tá feio, já consigo falar melhor. Um pouco de tosse só, mas de resto, ó, 100%. 100%. É, hoje a gente vai trabalhar, vai encerrar o nosso capítulo 8 com juros, certo? Então, lembra que eu passei para vocês uma lista de exercícios de juros? A gente vai fazer esses exercícios. Tem algumas coisas que eu preciso que vocês reparem nessas listas, porque o que acontece? Não vai cair no simulado esse conteúdo, né? De juros e grandezas. Eu vou dar uma lista para vocês, valendo nota. Então, esse conteúdo não cai no simulado. Então, a gente hoje vai pegar aquela lista, vamos fazer esses exercícios, vamos compreender eles. Tem algumas coisas que a gente vai lembrar de grandezas, certo? E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem copiar também os exercícios, pelo menos a parte dos cálculos no caderno de vocês, fiquem à vontade, porque a lista vocês já têm. A lista está na Iônica, né? Então, eu só joguei os enunciados para o slide. Então eu vou fazendo lá com vocês. Seja bem-vinda, Mitzi. O Bruno chegou agora. Lorena, Samanta. Então a gente vai fazer os exercícios de juros para a gente compreender como que faz as continhas de juros, para daí eu passar a lista para vocês entregarem, certo? Aí a gente encerra esse conteúdo de juros. Não tem não tem na apostila, é uma lista que eu enviei para vocês. Vou enviar novamente aqui, Bruno, que daí vocês também já podem ter ela em mãos. Ó, ela vai mandar para vocês. Ó. Esse arquivo aí é o arquivo dos exercícios, certo? Então, os exercícios que eu vou fazer em relação aos juros é desse arquivo. Vou dividir a página com vocês. A gente vai relembrar um pouco do que é juros, qual é a fórmula que calcula os juros, e aí a gente vai calcular juntos, certo? Então, a primeira coisa é juros. O que são juros? Os juros correspondem ao valor cobrado pela utilização de uma quantia de dinheiro por certo período de tempo. Então, os juros são valores cobrados, normalmente em porcentagem, então isso é bem importante. Esse nosso cálculo vai relacionar com porcentagem, vai ter alguma coisa relacionada com a porcentagem. Então, ele é calculado sobre um valor inicial. Esse valor inicial que ele fala aqui é o nosso capital, tá vendo? Então, a nossa fórmula é juros igual ao C, que é o nosso capital, vezes o I, que é a nossa taxa, vezes o T, que é o nosso tempo. Essa nossa taxa de juros é o que a gente vai trabalhar com a porcentagem. Esse nosso I sempre vai ser em porcentagem, certo? Por isso que ele fala que ela é normalmente em porcentagem. Agora tem algumas coisas importantes que a gente precisa ver ali na. Quando a gente vai comprar uma casa, um carro, ou até mesmo um celular, quando a gente vai na loja, a gente, normalmente, os pais de vocês, ou se vocês já ouviram falar, eles pedem uma entrada, certo? Essa entrada é o capital. Quando você vai lá comprar uma casa, eles perguntam assim, quanto que é a entrada que você vai dar? Então, aí vai ter uma relação bem importante entre os juros final e o nosso capital. Quanto maior a gente tiver esse nosso capital, o nosso juros vai diminuir. Percebam que se eu coloco lá uma quantidade grande de dinheiro, eu dou de entrada para comprar um carro, os juros vai cair, porque eu já estou pagando boa parte desse carro. Então, a relação dos juros com
o capital inicial são grandezas inversamente proporcionais, certo? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Se o meu capital for pequeno, o meu juros vai aumentar. Então, a relação entre os juros e o capital é uma grandeza inversamente proporcional, certo? E a outra relação que a gente tem que ter é da taxa e o tempo. A taxa, que é em juros e é porcentagem, e o tempo, elas têm que ter uma relação de igualdade. Como assim uma relação de igualdade? Vamos lá para o exercício, então, para mostrar para vocês. Então, a gente tem que lembrar dessa formulazinha. Já vamos colocar aqui no canto. J vezes igual o capital, vezes a minha taxa, que é o I, vezes o meu tempo. Essa é a nossa fórmula, certo? Então, vamos lá ler o enunciado. Ele fala que ele quer saber qual é os juros. Eu não tenho juros, então vou colocar aqui do lado os dados que está dando no enunciado. Eu não tenho os meus juros. O capital desse exercício, ele fala que é 2.500, certo? 2.500. Quando aplicado durante um ano. Então, o meu tempo, né, é um ano, certo? Um ano. Vou colocar um A para a gente saber que é um ano. E a nossa taxa, que é a porcentagem, ele fala que é 2% ao mês. Ó, a nossa relação agora de taxa e tempo, eles têm que ser iguais. Lembra que eu falei para vocês? Em que sentido que eles têm que ser iguais? Se o tempo está em ano, a taxa também tem que estar em ano. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Como ele já fala ali que o tempo é um ano, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, eu sempre vou ter que fazer isso. Em relação ao tempo e à taxa, eu vou ter que deixar eles iguais. Toda vez que eu for calcular esses meus juros, eu vou ter que deixar a taxa e o tempo em relação de igualdade. Então, se ele fala que ele foi pagado em meses, a nossa taxa tem que estar ao mês ou mensal. Se ele foi, esse tempo foi um tempo de anos, a nossa taxa tem que estar falando de anos. Então, eles têm essa relação de igualdade. Então, percebam que é como se fosse uma grandeza direta, né? Se um está em mês, o outro também tá em mês. Se um está em ano, o outro também tem que estar em ano. Então, os juros e o capital é grandezas inversas e o tempo com a taxa são grandezas diretas, certo? Então, isso, agora que eu já tenho todos os meus dados, eu consigo jogar lá na fórmula. Meu J que eu quero achar é igual ao capital, que é 2.500, vezes a minha taxa, que é 2% ao mês, vezes o meu tempo, que é 12. O que eu faço? Eu multiplico primeiro 2.500 pelo 12, 2.500 vezes 12. Os juros, por isso que eu não vou pedir para vocês fazerem isso, não vou pedir isso em prova, porque os juros ele requer que a gente use calculadora e ele dá um pouco mais de trabalho, porque você sempre tem que estar recorrendo à calculadora. Então eu vou pedir como lista. Então vamos fazer a multiplicação lá. 2.500 vezes 12. Vai dar 30.000, né? 30.000. Vezes o 2%. O 2% a gente pode jogar lá direto na calculadora, vezes 2%, que vai dar R$600. Então, o meu juros vai ser de R$600, que é o resultado que ele já dava lá no enunciado, né? Ó, R$600. Então, toda vez que eu for calcular os juros, o que eu tenho que fazer? Tirar primeiro os dados e ver se a relação do tempo e a taxa estão iguais. Se elas não estão iguais, o que eu tenho que fazer? Colocar elas em igualdade. Vou voltar para vocês.
Tranquilo? Foi bem agora esse primeiro exercício? Então a gente não pode esquecer que quando vai calcular os juros, a gente precisa inicialmente ver os nossos dados e ver se a taxa e o tempo estão iguais, certo? Esperar um... Tem alguns exercícios que ele já vai dar direto a taxa e o tempo em igualdade, então a gente já consegue fazer direto. Esses a gente tem que ir manuseando. Vamos fazer o outro lá, para o Bruno ver. Então a gente sempre tem que lembrar da nossa fórmula e ter uma calculadora junto, né? Porque a gente está calculando os juros com a porcentagem. Então vamos lá. O próximo exercício, ele fala: qual o juro simples? Então eu já sei que eu não tenho o J. Qual é o juro simples de um capital? O nosso C, que é o capital, é 30 mil. Produz quando aplicado durante 5 meses. Então, o nosso T é 5 meses, 5M, certo? E a nossa taxa, que é o I, é quanto? 3,5 ao mês. Ó, esse, ele já tá dando certinho, né? O que eu tenho que ver é a relação do tempo e a taxa. Os dois são iguais? São grandezas diretas, eles são iguais, porque os dois estão em meses. Então, eu já posso calcular direto. Tenho que lembrar da fórmula de juros. Juros é igual ao capital vezes a minha taxa vezes o meu tempo. Então, os juros é o que eu quero achar, é igual. O capital, que é 30 mil, agora é só substituir. Só substituir os valores. Vezes a taxa, que é 3,5%, vezes o tempo, que é 5 meses. O que eu faço que é mais fácil? O 30 mil vezes o 5, né? Então, 30 mil vezes 5 vai dar 150 mil. 150 mil. Vezes 3,5%. Usando a calculadora, né? Porque vai ficar mais fácil pra gente. Então, eu faço lá 150 mil vezes 3,5 e uso o sinal da porcentagem. Igual. Vai dar 5.250. Ó, repare que esse foi fácil de fazer. E deu o mesmo resultado. Por que ele foi fácil? Porque a nossa taxa e o nosso tempo estavam iguais, certo? A nossa taxa e o nosso tempo estavam iguais. Então, esse foi mais tranquilo. Vamos lá fazer o próximo, vamos ver se a gente já conseguiu pegar a manha. Ó, reparem que esse ele é um pouquinho diferente, mas é o mesmo enunciado que a gente... É a mesma fórmula que a gente vai usar. Qual a taxa mensal? Então, significa que o nosso I é o que eu não tenho. Essa taxa mensal eu não tenho. Lembrando que ele fala mensal, então no final isso aqui tem que ser em meses. Qual a taxa mensal de juros simples que deverá incidir sobre um capital? Então, o nosso capital vai ser quanto? 5 mil. Em 4 meses e meio. Então, o tempo é 4 meses e meio. Como que eu represento? 4,5, certo? Meses e meio de renda. Esse 720 que ele fala no final é o juros, certo? Então, 720. O que eu faço? Pego a fórmula, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, agora, juros eu tenho que é 720. O capital é 5 mil. Agora eu só estou substituindo. Reparem que eu só estou substituindo. A nossa taxa é o que eu não tenho,
Vou colocar a letrinha. E o meu tempo é 4,5. Vou repetir o 720. O que eu faço agora? Multiplico 5.000 vezes o 4,5. Então, 5.000 vezes 4,5. Que vai dar 22.500. Eu estou fazendo esses cálculos na calculadora, certo? Então, o que eu quero achar? Eu quero achar essa taxa, o I. Então, eu preciso isolar o I. Vou repetir o 720. O 2.500 que está multiplicando vai passar dividindo. 2.500. Tudo isso é igual ao I, porque eu quero achar esse I, né? Tudo isso é igual ao I. Aí eu faço a divisão normal. 720 divididos por 22.500 é igual a... Então, o meu I é igual a 0,032. Agora, tem uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar. Essa nossa taxa, lá no começo, quando eu falei para vocês, o que essa nossa taxa é? Em porcentagem. Lembra? A nossa taxa sempre vai ser em porcentagem. Então, quando ele pergunta um exercício relacionado à taxa, eu cheguei no final assim. Mas como eu quero em porcentagem, eu vou ter que multiplicar por 100. Porcentagem, não esqueçam disso. Quando eu multiplicar por 100, o I, que é a minha taxa, vai dar 3,2%, que era o resultado que ele dava lá, certo? Então, no mesmo exercício, às vezes eu preciso calcular a taxa, posso achar o capital, posso achar o tempo e posso achar os juros, certo? Só jogando os dados na fórmula. Vou voltar para vocês, ver se tem alguma dúvida. A Samantha perguntou da lista. A lista que eu vou mandar vai valer nota. Essa que a gente está fazendo é só para a gente mesmo colocar e aplicar esses exercícios, certo? Eu vou fazer um aqui para mostrar para vocês algumas coisas importantes que a gente tem que prestar atenção quando a gente tiver que fazer alguma transformação, certo? Não, essa do link não vale nota, é para vocês fazerem, para vocês terem como auxílio, certo? Não vale nota. Vou compartilhar aqui para vocês e vou mostrar um aqui. Então, juros ele é fácil de calcular. O problema é que a gente tem muita informação, tem que tirar essas informações do enunciado. Às vezes as continhas, porque calcula com calculadora, dá um pouco mais de tempo. Ele é fácil, mas ele dá um pouco mais de tempo. Por isso que eu não vou colocar na prova, porque senão vocês vão acabar perdendo tempo fazendo as contas de matemática e perdendo tempo com outras questões, né, das outras matérias. Então vamos lá para um próximo, deixa eu ler esse. Durante 14 meses, a taxa é de 6%. Tá, esse é fácil. Uma pessoa aplicou um capital, uma taxa... Esse também tá em dia, tá tranquilo? Tá. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer esses aqui mesmo. Eu mostro depois o outro que dê. Então, tira os dados. A primeira coisa que eu tenho que fazer num exercício que eu estou calculando juros, tirar os dados. Determina o valor do capital. Ó, esse ele quer que eu ache o capital. Certo? Agora eu não tenho capital, esse meu dinheiro de entrada. Aplicado durante 14 meses, então o meu tempo é 14 meses, 14M. A taxa, como ele fala assim, há uma taxa de 6%, significa que a taxa é em meses também, certo? 6%. E rendeu um juros de 2.688. Então,
Esse também eu já consigo jogar direto lá na fórmula, não tem erro. Não posso esquecer qual que é a fórmula dos juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O meu juros eu tenho 2.688. O capital é o que eu quero achar. Então eu vou colocar o C vezes o I, que é o 6%. 6% vezes o tempo, que é 14. Então, o que eu faço? Vou repetir 2.688 igual o capital. Aí eu faço aquela multiplicaçãozinha ali. 14 vezes 6% é igual a 0,84. Esse 0,84 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 2.688 divididos por 0,84. É igual a quem? Ao C, que é o capital que eu quero achar, né? Então, agora, eu usando a calculadora, eu já faço essa conta também. 2.688 divididos por 0,84 é igual a 3.200 reais. Então, o capital inicial desse enunciado era 3.200 reais. Não tem erro, certo? É só eu ir jogando os dados. Eu quero ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui para vocês. Ao ano. 20% ao ano. Ó, esse enunciado aqui, eu vou, em vez de colocar ele como mês, vamos colocar essa taxa ao ano, certo? Para eu mostrar para vocês como que a gente calcula ele quando as taxas são diferentes, a taxa e o tempo é diferente, o que eu faço? Então, ele fala que uma pessoa aplicou o capital de 1.200, a taxa, que é o I, é do 2%, vamos colocar 20% ao ano, e o tempo é 14 meses. 14 meses. Tá. Então agora eu tenho que tentar mudar, porque a taxa está em anos e o tempo está em meses. O mais fácil para a gente mudar sempre é o tempo, certo? O mais fácil para a gente mudar sempre é o tempo. Então eu tenho que fazer uma regrinha de 3 aqui do lado. Como eu tenho que mudar para ano, eu sei que um ano tem 12 meses. Agora, quanto que vai dar, sendo que esse tempo ele está falando que é 14 meses, certo? Faço regrinha de 3, normal. Vou ficar com 12x igual a 12x igual a 14, certo? 12 vezes x é igual a 14 vezes 1. Vou isolar o x. X é igual a 14 por 12. Como eles não são iguais, o que eu consigo fazer? Vou ter que simplificar, né? Simplificar por quem? Por 2. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2. Vai dar 7. E embaixo vai dar 6. Então, significa que esse tempo agora vai ser 7 sobre 6 ao ano, certo? Ou eu podia fazer, se eu fizer a divisão lá, 7 divididos por 6 é igual a 1,16 ano. Agora, como os dois são em anos, eu consigo achar o juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é que eu quero achar. O capital é 1.200
a taxa é 20% e o meu tempo agora é 1,16. Os juros é igual. Vamos fazer a multiplicação lá. 1.200 vezes 1,16, que é igual a 1.392. Vezes o 20%. Então, o juros final vai ser 1.392 vezes 20% é igual a 278,40. Certo? Então, ó, esse deu um pouco mais de trabalho, porque o que tinha de diferente? Um estava em ano e o outro estava em mês. Eu tive que fazer essa igualdade, colocar os dois, a taxa e o tempo iguais, porque eles são grandezas diretas, então eu tive que deixar os dois em relação ao ano. Depois que eu fiz isso, que eu multipliquei, que eu joguei na fórmula, certo? Então, por isso que juros ele é fácil de ser calculado, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho pela questão que eu vou ter que tirar todas essas informações e ver se essas informações elas estão todas em alinhamento, estão todas seguindo as regras dos padrãozinhos, certo? É. Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer, Carol, para converter os juros, quando a gente faz essa conversão dos juros, às vezes o resultado final não bate. Então é muito mais fácil a gente converter o tempo do que a taxa. Mesmo que isso dê um número quebrado, igual deu ali nesse, certo? Mas compensa mais você fazer a transformação do tempo do que da taxa. A não ser se o tempo for muito grande. Vamos supor que o tempo é 36 meses e a taxa seja 2% ao ano. Então, você consegue, é mais fácil, nesse caso, transformar a taxa. Aí depende muito do enunciado. Mas eu sempre indico fazer o tempo. Porque o tempo a gente sabe que ou ele é dia, o tempo ele é mais exato, vamos supor assim. Ele vai ser o dia, vai ser o mês, vai ser o ano, ou vai ser minutos ou horas, mas isso são coisas exatas, porque um minuto tem, né? Um minuto, uma hora tem 60 minutos. São coisas que são mais exatas, que eu consigo fazer mais rápido. Agora, a porcentagem, não. Num exercício, um minuto, a porcentagem pode dar 2,6%. No outro exercício, ele pode dar 2,75%. Então, a taxa ela varia muito rápido. Por isso que é mais fácil a gente fazer o tempo, porque o tempo ele é uma grandeza mais exata, certo? Então, fica mais fácil da gente calcular. Vocês conseguiram compreender bem como que calcula os juros? Ele não é difícil, a gente só precisa mesmo dessa interpretar muito bem o enunciado e lembrar que o mais importante é que a taxa e o tempo estejam iguais, certo? Eu vou mandar uma lista para vocês sobre esse conteúdo, que vai ser o conteúdo do nosso trabalho. Eu vou mostrar para a Sara o começo da aula que ela perdeu. Então, quem já aproveita e já relembra. Então, Sara, a gente está aqui, ó. A gente está falando de juros. Então, os juros, ele é calculado a partir de um dinheiro que é investido, né? E ele, normalmente, é calculado pela porcentagem. Por isso que as nossas taxas que eu estava falando lá, sempre tinha o porcento, certo? Essa porcentagem. Tudo que a gente for falar, quando a gente fala sobre juros, a gente está trabalhando com porcentagem. A fórmula do nosso juros é essa aqui. O J, que é o juros, vezes o C, que é o nosso capital, vezes o I, que é a nossa taxa. O nosso I é que vai falar da porcentagem, certo? E o T vai ser o nosso tempo. Eu estava falando para o resto da turma no começo que existem algumas relações entre elas.
A relação entre os juros e o capital são relações de grandezas inversas. Então, por que ela é uma grandeza inversa? Quando eu vou comprar uma casa, que eu vou investir nessa casa, eu dou um dinheiro, né, de entrada. Se esse dinheiro que eu estou pagando de entrada for muito grande, o meu juros vai ser pequeno. Então, eles são grandezas inversas, porque quanto maior o meu capital, menor os juros. Se eu der um capital pequeno, o meu juros vai aumentar. Então, elas são grandezas inversas. A taxa, que é o I, e o T, que é o tempo, elas são grandezas diretas. Por quê? Porque as duas têm que estar em igualdade. Se uma está em ano, a outra também tem que estar em ano. Se a taxa, o tempo, fala que eu tenho que pagar isso em meses, a nossa taxa, a porcentagem tem que ser em meses. Aí olha lá o enunciado que ele fala no primeiro, que a gente calculou. Qual é o juro simples de uma capital que rende quando aplicado durante um ano? Então, o meu tempo é um ano, certo? E a taxa mensal, ó. Repare que a taxa está dando em mês. Mas eu sei que um ano é igual a 12 meses. Então, agora que a taxa e o tempo estavam iguais, eu consigo usar a fórmula. Então, uma coisa muito importante quando a gente vai calcular os juros é que a taxa e o tempo estejam em igualdades, porque elas são grandezas diretas, né? Então, as duas têm que estar em meses, as duas têm que estar em ano, as duas têm que estar em dias, mas elas sempre vão ter que ser iguais, certo? Ó, o segundo enunciado, ele dá que a taxa o tempo é 5 meses e a taxa é 3,5 ao mês. Os dois estão em meses, consigo fazer o cálculo direto, certo? Então não tem erro, é só eu prestar bastante atenção. Nesses dois primeiros exercícios eu achei os juros. Aí no terceiro exercício eu quero achar a taxa. E olha o que ele fala no enunciado. Qual a taxa mensal? Então, se a taxa é mensal, eu já sei que o meu T tem que ser em meses. Aí que ele fala no final do enunciado, em 4 meses e meio. Então, eu tenho que sempre estar fazendo essa relação, certo? Vou retornar. Então, daí, a partir de semana que vem, a gente vai começar a falar sobre as sequências, certo? Esse novo conteúdo dessa semana. Agora a gente encerrou a parte do último capítulo, que é o capítulo 8, de juros. Vai ser uma lista, vou mandar uma lista avaliativa para vocês sobre esse conteúdo, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quem não conseguiu compreender, manda uma mensaginha, coloca lá na Iônica e a gente vai conversando. Aí para a semana que vem eu já mando para vocês o arquivo do trabalho, tudo certinho, com a data para entregar. Falando nisso, tem muita gente que não entregou um trabalho anterior, que é do GeoGebra, certo? Então, quem já entregou, quem já fez tudo certinho, não precisa se preocupar. E quem não entregou, por favor, recebi sim, Carol. Então, quem não entregou, por favor. Então é isso, gente. Boa semana para vocês, bons estudos, se cuidem e até semana que vem, qualquer coisa, estou à disposição. Beijo, tchau, tchau.